Ansiedade. Este parece ser um termo bastante em voga atualmente. Você com certeza conhece ou até mesmo convive com alguém ansiosa. Quem sabe, talvez, você mesmo tenha crises de ansiedade e nem mesmo saiba disto. Neste vídeo iremos apresentar um breve resumo sobre o livro Meus Tempos de Ansiedade do autor Thomas Tuchel, onde ele trata com muita honestidade o tema em questão, trazendo a visão não de um médico, psicólogo ou psiquiatra, e sim, de um verdadeiro paciente que vive todas as angústias e dores de quem tem transtorno de ansiedade e outras fobias. Seja bem-vindo ao canal G. Sorwell. Vamos ao vídeo. Olá pessoal, mais uma resenha aqui hoje, um livro um pouco diferente do que eu costumo ler. É um livro que trata sobre comportamento, sobre saúde, sobre psicologia e, por que não dizer, sobre psiquiatria também. Este foi um livro que eu dei de presente para minha esposa e acabou que eu fui ler ele. Ele se chama Meus Tempos de Ansiedade, do Scott Tuchel. É este livro aqui, ó. Ele é um livro bem extenso, são mais de 500 páginas. Eu confesso que demorei um pouco para ler ele, porque ele tem muito termo técnico em alguns períodos do livro, mas é necessário você ter conhecimento desse assunto aqui, apesar de ser para algumas pessoas um pouco chato, um pouco maçante, né? Mas assim, ele consegue, mesmo sendo um livro que trate sobre fármaco, trate sobre tratamento, sobre psicoterápicos, você, por ser um tema que está muito em voga hoje em dia, a ansiedade, apesar desse livro ter sido publicado em 2014, ele ainda é um assunto, você vê, lá atrás ele já estava tratando sobre esse assunto já, sobre a questão da ansiedade. Eu vou ler aqui um trecho aqui que está na orelha do livro, que é para proteger o livro, pessoal. Isso aqui a orelha não é para marcar a página, não, é para proteger o seu livro num bom estado, por bastante tempo. Olha aqui para vocês verem. Isso aqui é um relato dele. Que bom que você chegou até aqui. Talvez seja a hora de se inscrever e acompanhar outras histórias de nosso canal. Peço que curta, compartilhe este vídeo para outras pessoas que estejam passando por problemas relacionados a estas fobias tratadas no livro. Ia me esquecendo, não deixe de fazer tua inscrição. Agora, continue com a resenha do escritor G. Sorwell. No dia de seu casamento, Scott Tuchel viveu os momentos mais aterrorizantes de sua vida. Ele não foi deixado pela mulher no altar, nem mudou de ideia na última hora. Tudo teria acontecido nos conformes, se ele não tivesse passado a cerimônia tremendo de pavor e encharcado de suor. E nunca, né? Na noite que deveria ser a mais importante e especial de sua vida, ele só pensava na morte, em desaparecer. Ele não estava lá. A partir de sua própria vivência da ansiedade, o editor da Atlantic investiga essa doença que, se não existia como categoria diagnóstica 35 anos atrás, hoje é o mais comum distúrbio mental oficialmente classificado. Embora o mal seja generalizado, ele permanece uma incógnita, muitas vezes compreendido de modo deficitário. Trata-se, afinal, de um estado espiritual, de um distúrbio neuroquímico, de um trauma psicológico, de uma questão intelectual. Entre o relato íntimo e bem-humorado e a exposição de argumentos de autoridade, o autor nos oferece uma história que abarca todas essas perspectivas da médica a filosófica, as mais antigas as mais atuais. Mostra a vivacidade e os danos que a doença causa para a humanidade, ao mesmo tempo que explora como aqueles que sofrem de ansiedade encontram forma de controlar seus efeitos inconsistentes. Eliminá-la, como mostra o autor, seria impossível e talvez até prejudicial. Afinal, o que seria do homem sem inquietações? Enfrentar e compreender a ansiedade, diz Stosser, é, em certo sentido, enfrentar e compreender a condição humana. Scott Tuchel é editor da revista Atlantic e autor de Strange the Large and Times of Sgt. Schreiber. Tem ensaios e artigos publicados na revista Atlantic, New Yorker e New Republic, em jornais New York Times e Wall Street Journal, entre vários outros periódicos. Mora com a família em Washington DC. Ele foi diagnosticado com esses traumas aí, ansiedade, transtorno de ansiedade, que antes não era tratado assim, desde a infância, desde os 6 anos de idade. E aqui, quando ele
terminou esse livro, ele já convivia com a doença por 30 anos. Então, assim, para quem tem transtorno de ansiedade, né, é possível conviver com o trauma, né, narrado aqui, com a doença, né, narrado aqui no livro, ele deixa bem claro isso, ele tem muitos problemas, ele fala sobre... É um paciente falando, não é como você dá um livro escrito por um médico, um psicólogo, um psiquiatra, né? Ele é um paciente falando do problema dele, que todas as pessoas têm. Por isso eu achei o livro bem interessante. Tanto para quem tem a doença, né? Trata um transtorno de ansiedade, quanto para quem convive com a pessoa que tem. Até para você poder entender, né? O que a pessoa passa. E eu lendo esse livro, eu tive uma crise de ansiedade alguns um ano atrás, mais ou menos, e eu vi o quanto é ruim. Eu via muitas vezes as pessoas falando e eu achava que era uma coisa, falava, deve ser tudo isso, né? Que a pessoa fala, né? Mas eu senti, você vê, eu tive uma crise só, né? Tem pessoas que têm todo mês, às vezes direto, convive com isso. Ele, por exemplo, ele tem síndrome de agorafobia. O cara tem, se ele vê alguém vomitando, ele começa a ter ânsia de vômito também. Ele não consegue usar o banheiro se não for o banheiro da casa dele. Ele não consegue ficar por muito tempo longe da casa dele. Ele tem várias fobias. Tem fobia de andar de avião, entendeu? Então, assim, e você vê, o cara convive com isso por 30 anos, né? Embora deve ser mais, porque o livro foi publicado em 2014. Você fica com todas as palavras em 1900. E ele fala assim com propriedade, apesar de ser um paciente, ser em tese um leigo, né? Que eu não creio que seja, porque a pesquisa foi muito ampla, o livro é cheio de termos técnicos e de indicação de citações de estudos, desde os grandes filósofos lá antes de Cristo, na época da Grécia Antiga, passa pela era medieval até os tempos modernos, então contemporâneos, né? Então ele trata muito bem, fala sobre como na Grécia Antiga eles tratavam, na Índia, na China, né? Como que é que eles falavam a doença, antes tinha um nome, não era tratado como doença, fala sobre os casos de estresse pós-traumático dos soldados, né? Tem a ver muito ali, eles colocavam como se o soldado tivesse com medo na guerra, e na verdade era uma coisa que fazia parte do gene do cara. Ele talvez, por exemplo, pudesse ter medo de bombas caindo, mas no entanto, se você colocasse ele num mar cheio de tubarões, o cara não teria medo, entendeu? Tem a ver com o gene dele. Então, até isso tem ajudado lá nas forças americanas, né, no exército norte-americano, na hora do recrutamento, para ele saber qual é a função. Hoje o exército dos Estados Unidos já faz isso, essa triagem, para ver em qual posto melhor é indicado para o soldado, né, para ele ocupar, para não ter essas questões, porque os Estados Unidos têm muito problema com isso, em militar que volta, né, da guerra, o estresse pós-traumático, às vezes é porque aquele ambiente que o cara foi exposto não era o adequado para ele operar. E aí você vem, né, eu sei que você vai falar, mas isso aí é o famoso mimimi. E a partir do momento que você lê um livro como este aqui, você começa a entender o outro lado, perceber que o fato de você não conhecer sobre o assunto te leva ao preconceito de achar que a pessoa tá reclamando demais e não é tudo aquilo. É bem fácil você que consegue superar tudo e não sente aquilo ali que a pessoa está sentindo, achar que é frescura da parte dela. Mas ao você para poder criticar ou pelo menos falar sobre aquele assunto, você precisa primeiro entender ele. E eu entendo que esse livro aqui, ele deixa bastante claro, tá bem suinho a capa, dando uma limpada, né? Ele tava ali, não ficou muito tempo na prateleira, né? E tá precisando de uma limpeza. A capa é branca, tá, pessoal? E essas pessoas precisam ser entendidas, você precisa saber para você não ficar, às vezes, tratando com preconceito, né? Então eu gostei bastante do livro, achei assim, é um livro bem pesado para você ler, porque é demorado, você precisa muita coisa do tipo voltar para poder ler de novo. Eu parava um ponto, estava meio perdido, né? Ele explica o motivo, ele sabe que não tem cura, né? Que ele tem que estar sempre fazendo tratamento, mudando tratamento para ver qual é o melhor. E ele também deixa claro do porquê que ocorreu com ele, eu não vou falar aqui, né? No final do livro ele explica, o caso dele foi um trauma, né? Que ele teve na infância. E foi assim, já tinha uma questão de genética, né? Mas o ambiente acabou influenciando ainda mais para que ele se tornasse uma pessoa extremamente ansiosa. E você lendo o livro, você vai perceber isso. Bom, era isso. É um livro difícil de ler, mas vale a pena. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha e até a próxima.